Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje estamos aqui para dar continuidade àquela aula que a gente teve presencialmente, né? A gente falou sobre poluição e ficou faltando uma parte ali do capítulo, né? Então a gente vai terminar aqui hoje nessa gravação. Então é o seguinte, galera, a gente parou falando sobre poluição atmosférica, falamos também sobre poluição das águas, né, poluição hídrica, falamos de eutrofização, maré vermelha e alguns fenômenos importantes aí, como por exemplo a chuva ácida, que é um evento atmosférico, falamos de efeito estufa, falamos de aquecimento global. Então nós tivemos uma boa parte aí já do estudo de ecologia relacionado à poluição. Nessa segunda parte a gente vai continuar falando aqui sobre alguns assuntos importantes. Dentre eles a gente vai falar desse que está aqui já na tela, que é a magnificação trófica. Chamamos isso de bioacumulação, é quando dentro de uma determinada cadeia alimentar nós temos aí uma passagem de elementos tóxicos de um organismo para o outro usando a cadeia alimentar. A gente sabe que a cadeia alimentar é essencial para a vida de um ecossistema, né, ou dos ecossistemas. A cadeia alimentar, ela começa lá no produtor e ela vai sumindo, consumidor primário, secundário, terciário, decompositores. Então, o que é a magnificação trófica? Significa que algum composto tóxico, poluente, lançado na natureza, vai ser absorvido pelo produtor e dali em diante ele vai sendo passado por todos os níveis tróficos daquela cadeia alimentar até chegar no último nível dela. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, o DDT. O DDT é um produto químico utilizado como inseticida, né? E esse DDT ele foi muito utilizado, né, largamente utilizado em lavouras, né, em fazendas. E essas plantas, de alguma maneira, esse DDT chega até ela. A planta, no caso aqui, a gente está vendo um ecossistema aquático, né? Então a planta aquática acumulou esse DDT, ela assimilou esse composto químico e ela foi passando, né, ao longo da cadeia alimentar. Então aqui temos um peixe herbívoro que se alimenta dessa planta. Vejam que a concentração no peixe é maior. Na planta havia uma concentração menor, no peixe herbívoro já temos uma concentração maior. Aí vai ter um segundo peixe carnívoro que vai se alimentar daquele peixe herbívoro, e aí a concentração é cada vez maior. Ele não vai se alimentar de um, ele vai se alimentar de vários. Então, aquela concentração de tóxico, né, no caso aqui do DDT, ela vai se acumular no peixe carnívoro. E por último, tá aqui o último elemento da cadeia, vai ser o cara que vai assimilar o máximo de componente químico. No caso ali, temos uma ave aquática que foi lá, pegou aquele peixe carnívoro e se alimentou dele. Então a concentração ela tende a ir aumentando, ela vai se acumulando, por isso que nós chamamos de bioacumulação. Então basicamente é isso. Aí existem uma série de produtos, né, que podem causar a bioacumulação, dentre eles a gente cita 3 aqui, né? O DDT, que nós já falamos, o mercúrio e o chumbo, que ambos são metais pesados, cancerígenos, diga-se de passagem, são produtos extremamente tóxicos para nós humanos e a gente pode também receber isso através da cadeia alimentar, que nós vamos nos alimentar de peixes, por exemplo, e aí a gente vai ingerir esses metais pesados que podem causar aí sérios danos à nossa saúde, incluindo aí o câncer, tá? Então, magnificação trófica, ela basicamente é resultado da ação antrópica do homem sobre a natureza, principalmente poluição do solo, e essa poluição, esse material infiltra no solo, mineração, lançamento de esgotos em rios e mares e etc. Isso tudo pode causar o fenômeno da magnificação trófica, que é péssimo para os ecossistemas, beleza? Então essa foi mais um tópico aí dentro do tema poluição. Nós vamos falar um pouquinho agora de poluição atômica, também chamada de poluição nuclear. Ela é um tipo péssimo de poluição, né? Assim, ela causa desastres, né? Não vou nem falar problemas, é desastres. Então, a gente sabe que boa parte da energia do mundo é produzida através das usinas nucleares, e essas usinas nucleares estão sujeitas a vazamentos, explosões. Agora, recentemente, tivemos um tsunami e atingiu a costa do Japão, atingiu uma usina nuclear lá, causou ali um alerta, né, todo o país ali, tivemos evacuação, um monte de coisa lá,
tudo porque houve um fenômeno natural que atingiu uma indústria nuclear que tinha ali. Nós tivemos aqui no Brasil um caso muito famoso, chamado caso Césio 137, que ocorreu em Goiânia em 1987. Foi um caso, assim, foi o maior acidente nuclear que nós tivemos no Brasil, pelo menos no Brasil foi o maior. E várias pessoas, se eu não me engano, foram 8 pessoas morreram nesse acidente, várias pessoas tiveram contato com o Césio 137. É um metal extremamente radioativo, ele é utilizado em aparelhos de radiologia, e foi descartado num terreno baldio lá em Goiânia. E aí, um catador de lixo, 2 catadores de lixo que estavam ali, encontraram aquilo, acharam legal, brilhava, nossa, que negócio legal. E aí as pessoas tiveram contato com aquilo naquela população. E todo mundo que teve contato com o Césio ou morreu ou teve sérios problemas de saúde. E ele estava sendo usado num equipamento ali, num equipamento hospitalar, mas que por um erro foi de forma totalmente indevida, descartado num terreno onde a população tinha acesso ali e tal. Isso gerou um problema gravíssimo. Isso aconteceu em 1987. Né? Então foi um caso aí terrível que nós tivemos aqui no Brasil. Além do Césio 137, existem outros metais radioativos, o estrôncio 90 e o iodo radioativo, né, o I-129 e o I-131. Esses dois aí eles causam problemas gravíssimos na tireoide, né, porque a nossa glândula tireoide, ela utiliza o iodo na composição dos seus hormônios, que é o T3 e o T4, a tiroxina e a triiodotironina, e aí por motivo de contato com esse iodo radioativo, eles podem se acumular na nossa glândula tireoide, causando comprometimento sério dessas glândulas aí, dessa glândula, né? Então, a poluição atômica, também conhecida como poluição nuclear, ela é, assim, de altíssimo risco, ela gera problemas catastróficos, né? Então, os governos têm que ter, assim, um posicionamento, um preparo muito grande para lidar com esse tipo de poluição, que é atômica ou nuclear, beleza? Bom, controle biológico. O que vem a ser controle biológico? É um controle que utiliza-se seres vivos, veja bem, seres vivos para controlar uma determinada praga. Então, digamos que um sujeito tem uma fazenda, ele tem uma lavoura, ele planta alguma coisa lá, cana, soja, sei lá o que ele planta, e ele tem problema com pragas ali, pragas naturais, larvas, insetos, seja lá o que for. Então, eles, em vez de utilizarem produtos químicos ali naquela plantação, eles vão utilizar predadores naturais, algum outro organismo que seja predador ou parasita daquela praga que está atuando ali naquele local. Olha que negócio interessante. E é uma medida excelente, né? Porque ela acaba evitando o uso de produtos químicos no meio ambiente. Então, eles usam predadores naturais para combater. Então, por exemplo, aqui tem um inseto consumindo uma lagarta, né? Digamos que essa lagarta, ela prejudica sobremaneira uma determinada plantação, e aquele inseto vai lá, ele ataca aquela lagarta, ele mata ela e come. Então, essa lagarta já não oferece mais risco àquela plantação. Então, por exemplo, de um caso aqui, né, de controle biológico feito, que pode ser utilizado. Aqui do lado a gente tem um peixe chamado Tricogaster, e esse peixe, ele come larvas de inseto. Olha que interessante. E a gente tem uma larva aqui no Brasil muito perigosa, que é a famosa larva do mosquito Aedes aegypti, que é a larva causadora, que é o mosquito causador da dengue, zika vírus, chikungunya, que são vírus tropicais, aí são doenças, arbovírus, né, de doenças tropicais. E esse peixe aí, ele se alimenta das larvas do Aedes aegypti, que é um dos mosquitos transmissores aí dessas doenças. Então, a gente pode utilizar esse peixe para diminuição da proliferação desses insetos, né? Você vai colocar esse peixe ali em tanques, em locais, e aí os mosquitos, quando colocam os seus ovos ali, aquelas larvas eclodem, esse peixe vai lá e ele come tudo, ele faz a festa, né? Então, diminuindo assim a população desse mosquito, que acaba causando sérios problemas para a população humana, que é um problema de saúde pública, assim, extremo no Brasil, né? O problema da dengue é um problema grave no nosso país, que é um país tropical, que tem uma incidência muito grande desse mosquito. Então, esse é um tipo de controle biológico interessante que pode ser realizado. Beleza? Então, isso chama-se controle biológico. E, por último, a gente tem aqui espécies invasoras, né? O que é espécie invasora?
Bom, nós temos um tipo de espécie chamada nativa, que é uma espécie que já é daquele ambiente, ela já é de determinado local, chamada espécie nativa da região. Ou a gente tem uma espécie invasora, que ela não é daquela região, ela não nasceu, ela não surgiu ali, mas por algum motivo, pode até ser de forma acidental, essa espécie chegou até determinado ambiente. E ela vai fazer uma desgraça naquele ambiente natural. Por quê? Porque pelo fato de essa espécie não ser dali, corre-se o risco de essa espécie não ter predadores naturais. E ela não tendo predador, ela vai se proliferar em excesso e ela vai causar impactos ali grandes naquele ambiente. Por exemplo, você coloca um peixe dentro de um determinado ambiente, ali de um rio, de uma lagoa, e aquele peixe, ele é um predador, ele não é dali. E você começa a pôr aquele peixe, ele começa a comer os outros peixes ali. Ele é um predador. E então ele começa a acabar com todas as espécies que estão ali naquele ecossistema. Ele começa a impactar de forma negativa aquele meio ambiente ali. Então, é o que acontece quando uma espécie invasora é colocada, é introduzida. Essa espécie invasora geralmente é uma espécie exótica, ela pode ser chamada tanto de exótica quanto de invasora. Então, eles podem competir por espaço, podem competir por alimento com outros indivíduos. Né? Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o caso da rã-touro. A rã-touro é uma espécie de rã que ela não é endêmica da Mata Atlântica, mas ela foi trazida para cá, né, da América do Norte, para consumo. As pessoas trouxeram para criar essa rã aqui no Brasil, mas acabaram se espalhando pela Mata Atlântica e hoje elas causam grande impacto naquela região. Temos outras espécies também importantes aqui, ó, o caramujo africano, que é transmissor de doença, a abelha europeia, né, que é uma abelha perigosa aí, né, e o mexilhão dourado, que se espalha aí nos ecossistemas marinhos aí de forma impactante. Então a gente chama isso de espécie invasora, uma espécie que não é nativa e ela pode atacar uma determinada área ecológica aí, causando um grande desastre ecológico. Beleza, galera? Então é isso, esse foi o restinho que ficou faltando do nosso conteúdo. Bons estudos para vocês, um grande abraço e a gente se vê em sala de aula. Aí, galera, valeu, mano, é nóis. Tchau, tchau.